Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo trazendo uma super novidade que a gente acabou de implementar. Para quem está acompanhando o canal do Discord, sabe que a gente está anunciando o que a gente está fazendo lá a todo momento. Tem alguns projetos que a gente tivemos que congelar, como a tradução, também o bypass ali na parte do holding. A gente conseguiu fazer engenharia reversa, mas não conseguiu aplicar para o Android 12 o patch que a gente trouxe do LD Play. A gente dá uma atualizada também no Bypass and Cheater. Agora está mais organizado, vocês podem ver. Galera, isso daqui é experimental e a gente notou que pode causar banimentos. Esse daqui, se as informações não serem verídicas, a gente tem que começar a estar organizando os perfis, tipo de aplicação futuramente para Free Fire. O anti-cheater da Tencent foi o que nos deu banimento, somente em Free Fire ali. A gente habilitou algumas configurações aqui que acabou causando isso. Mas o vídeo não é sobre isso, a gente vai tratar disso depois. Bom, para quem não sabe, esse é um Android para PC, baseado com os patches ali do Android x86, então ele não emula, ele roda diretamente no teu PC, então tu tem tu tem mais desempenho do que se tu estivesse utilizando um emulador Android no Windows, beleza? Então é instalável o sistema ali, fica com o dual boot ali entre o Windows ou Linux, aí fica Android e o Windows, ou Linux e Android. Bom, vamos agora direto para a implementação que a gente está trazendo nesse vídeo, vou fazer um videozinho bem rápido. Então, galera, é a versão do Octopus, do Phoenix OS. É a versão original do Octopus ali, que a gente trouxe, a gente fez com que ele funcionasse. A gente corrigiu para ele estar funcionando no nosso sistema, no PJX12. Para quem não sabe, o Octopus, cadê a versão dele aqui? Bom, essa é a primeira versão do Octopus, a 2.0.2. A primeira versão criada por Octopus ali, que até a galera usa bastante para estar jogando Free Fire. Seria a melhor versão ali, digamos, entre aspas, adaptada. Só que é bastante antigo, o jogo atualizou bastante e os problemas com o analógico são terríveis. Bom, a gente conseguiu, galera, fazer esse mapeamento tá funcionando com o sistema. A gente adicionou também uma teclinha Alt F4 para estar fechando a janela, que é bem mais rápido, como vocês viram agora. Eu dei um Alt F4 e já fechou. Então, o Octopus é o mesminho, eu já fiz alguns pré-mapeamento, mas é a mesma coisa aqui, ó. Tu procurou o mapeamento. Como o servidor do Phoenix foi desativado, então não baixa mais aquele pré-mapeamento. Tem que fazer o pré-mapeamento do teu jeito, local. Então vou tentar abrir aqui o pub, eu já fiz o mapeamento e ele está funcionando. Então, se tu instalasse esse aplicativo, pegasse e instalasse em outro sistema, ele não iria funcionar. Ele faz parte do sistema, da estrutura do Android. Então precisa de modificações na própria estrutura do Android para ele estar funcionando, assim como o Phoenix OS. Senão ele não iria funcionar de forma alguma. Bom, a gente conseguiu fazer engenharia reversa graças ao cloud, mesmo agora estando extremamente limitado. Deixa eu baixar só um pouquinho o volume do jogo, que está na mini TVzinha e fica passando. Bom, a gente conseguiu fazer esse port, galera, para o nosso sistema. Para quem não sabe, o Phoenix OS só tem até a versão 7. Versão 7 para x86, mas existe uma versão quase impossível de conseguir do Android 8, que foi feito para aquele dispositivozinho, como se fosse um TV Box ali, justamente para estar jogando. Bom, tá lagando aqui porque eu tô com um processador e tô com a resolução 1080. Eu tô com aquele i5 de quarta geração. Mas como eu tô gravando em 1080, fica muito pesado. Então eu vou entrar no modo treino aqui. Cadê? Modo treino para estar tentando demonstrar. Aqui, ó, vou abrir o mapeamento. Como vem local, a primeira coisa que tem que fazer seria se é o gamepad ou se é o teclado. Depois disso, a tecla de dimensão, para quem não sabe. Galera, isso daqui não é nenhum molde de nenhum Octopus, tá bom? É a versão mesmo, original ali do Phoenix OS, que a única versão também que a gente conseguiu fazer ela funcionar. As outras, elas não aparecem. Talvez até apareçam agora.
e a correção que a gente fez algumas correções para ela estar funcionando e fez implementações na estrutura, no framework do sistema, para que a tecla funcionasse. Se não, não iria funcionar. Então, a minha tecla já emergiu, tá um pouco lento por conta da gravação, beleza? Mas ó, como vocês podem ver, as teclas ali, tudo respondendo direitinho, mapeamento funcionando. E o melhor, é nativo, galera. Olha o ponteiro do mouse, para vocês verem que é nativo. E aqui a gente também tem o próprio Panda instalado. Então, vou fechar somente para estar demonstrando que está funcionando. Posso até entrar em Free Fire para mostrar a vocês que é ruim ali para caralho. O analógico buga bastante, mas a gente está pensando, se a gente pega, tenta replicar o aplicativo, deve levar umas 2 a 3 semanas, infelizmente. O que seria replicar o aplicativo? Ter essa interface aqui, de você selecionar o aplicativo, mas ter um aplicativo mais limpo, porque esse daqui tinha aquele negócio de câmera e tem outras funcionalidades chatas que está bugando e está dando alguns problemas. Então a gente replica o aplicativo e trabalha em quê? Em atualizações. A gente tem um mapeamento nativo que vai ter menos uso de CPU, vai ser melhor ali para o Intel Celeron, o mouse não vai bugar tanto, não vai ter aquela lerdeza toda. E a gente ainda vai estar trabalhando cada vez mais em otimizar o mapeamento. A gente pode pegar correções, por exemplo, a galera gosta muito do GG Mouse. A gente pode pegar as correções e tá juntando ali. Criar até perfis personalizados de tecla já para os jogos, de acordo com algumas resoluções, fazer igual os mapeamentos fazem. A gente pode pegar essas correções. Eu não quero colocar aqueles negócios de cheat e de mapeamentos, de mobiladores, que eu acho muito trapaça, galera, mas a gente poderia colocar aquilo também. Então a gente pode replicar a nossa versão, customizar ela, consertar as teclas, começar pelo analógico e o foco também, ali o de entrar dentro da tela. Vou entrar no Free Fire. A gente pode estar trabalhando agora, a gente está livre para estar trabalhando no mapeamento e consertando os jogos. Só que a gente tem, isso é muito novo para a gente, é muito difícil. Então a gente tem que se basear pelos o que a gente já tem no mercado. Desses mapeamentos. Então, eles têm bastante correções já para diversos jogos. Implementar também, destravar as teclas ali do Octopus, é o que a gente vai começar. Então, bom, a gente já tem um mapeamento totalmente funcional e nativo no sistema. Então, futuramente a gente não pode estar deixando de estar utilizando esses outros mapeamentos. Tá vendo? Aqui tudo funciona. Se eu clicar com o mouse dentro, para vocês verem, e não tá bom? A gente nunca enganou ninguém e a gente não poderia estar fazendo igual gente que não presta, de estar pegando um aplicativo modificado do Octopus. E como vocês sabem, as versões do Octopus, elas clonam e elas dão ban em Free Fire, tá bom? E daria até erro lá de estar entrando no jogo. Mas como vocês podem ver, ó, só tá mais lagado o meu mouse porque eu tô gravando nessa resolução alta, em 1080. Mas agora vocês têm um mapeamento nativo, que ele vai estar sendo corrigido. Sem sombra de dúvida, a gente vai trazer muita novidade. E vai o quê? Diminuir cada vez mais ele, otimizar ele de uma forma que ele não use muito da CPU, que não pese muito no processo junto com o jogo. Porque na engenharia reversa, o Octopus a gente descobriu que é o Game Master, para quem não sabe, ele é um processo que ele tá ali como se fosse um parasita no aplicativo que tu abre para ele funcionar. E a gente só começou com o código inicial ali de fazer ele funcionar. Então a gente tentou de tudo que é forma fazer ele funcionar e obteve sucesso. Agora é o que? Atualizar o código, melhorar cada vez mais, fazer com que as teclas, o menos uso de CPU, ele fique ali muito similar ali nativamente, tá bom? Do sistema, para que ele funcione direitinho e ele tenha menos peso para a CPU. Mas como eu falei para vocês, o PJX12 ainda está em desenvolvimento. Então, ainda está com vários bugs de quebra de sistema e outros problemas lá. O port do Android x86, os patches para o Android 2 não foram perfeitos ainda.
Então o sistema ainda não está estável, então não pode ser liberado. Mas a gente vai trazer o mapeamento para o MOBA. A gente vai estar ali testando depois, talvez Pokémon Night, uma base, ou o World of Kings, acho que é isso. A gente pode estar trabalhando neles. Então, bom, super novidade. Mapeamento nativo agora. O PJX12 agora vai. Provavelmente a gente vai mudar de nome, tá bom, galera? Project 12 é mais baseado em algo inicial, em fase alfa ali. Se bem que a gente já tem alguns anos, mas poucas pessoas, não tem grandes engenheiros trabalhando no projeto, não. São usuários comuns com poucas habilidades. Agora com a IA ajudando fortemente na engenharia reversa de bibliotecas que têm funções ali nelas que a gente não tem acesso ao código-fonte. Para quem não sabe, esse Octopus é impossível de funcionar em qualquer sistema, a não ser que tu faça engenharia reversa e modifique a estrutura do Android que tu vai fazer. E além disso, tu tem que fazer ele funcionar nas versões mais novas. Ele não foi feito para a versão nova, ele foi feito para o Android 7. Tá bom? Beleza? Vou ficando por aqui. Esse mapeamento também poderia até salvar a galera com um hardware extremamente fraco. Tipo, elas querem jogar só Free Fire. Pode tentar trazer uma versão do Android KitKat ali e portar isso. É só uma ideia, assim que a gente pensa, mas não vou dar essas ideias não, porque é muito trabalhoso, galera. A gente não tem tempo para praticamente nada e a gente consegue fazer coisas muito rápido hoje em dia com um final de semana. Beleza? Ficando por aqui, fica com Deus, acompanha o trabalho da gente, porque só tende a evoluir. A gente está pensando também em trazer uma novidade de implementação, de tentar algum hack, ali tem que ser um hack mesmo para desbloquear e fazer um overclock, mas é óbvio que a gente deve alertar os usuários que isso é perigoso. Então eu vou começar a testar em hardwarezinhos fracos aqui, AMD de 1 GHz e em outros Intel Celeron para ver se eu consigo subir o clock dele. Eu tenho que pesquisar bastante em fóruns, saber como é o multiplicador e blá blá blá, e conseguir interceptar no Canyon e forçar isso. Sobre aquelas configurações de performance, como o modo performance do processador, travar ele na frequência máxima, a gente já consegue fazer isso. A gente pode criar uma implementação lá nas nossas configurações do TeamBR, que eu mostrei vocês. Vou fechar aqui no Alt F4. E a gente está adicionando teclas de atalho também no Android, galera, para facilitar cada vez mais. Então, a gente já tem um alça, já tem resolução. Essa resolução a gente também está pensando em. Não, aqui, resolução não. Gráfico. Resolução tá aqui em cima. A gente está pensando em detectar como o jogo detecta a resolução e forçar, tipo igual os emuladores, ele tem configurações pré-definidas para aumentar a tela ali. No caso de Free Fire, ele detecta a tela e já vai abrir no 1080, se eu tiver. Então, os gráficos vão estar na perfeição que vocês nem imaginam. Para quem não sabe, a galera que joga no emulador, ela é extremamente limitada em resolução gráfica. O jogo, a qualidade gráfica, elas ficam ruins, elas não são boas em comparação com o desempenho. Mas eu acredito que também tem a opção ali de mudar a resolução interna ali do emulador. Mas, em comparação com o Android, o gráfico vai ser 1 milhão de vezes melhor. Então, interceptar em alguns jogos como PUBG, como Call of Duty futuramente, que eles travam eles detectam uma resolução ali, que não é resolução de tela. Eles ficam como se ficasse ali no 720 ou abaixo disso, tá bom? Então, vai vir bastante novidade pela frente. A CPU a gente pode colocar uma interface aqui para estar controlando o modo de governo. Não me lembro agora, deixa eu ver aqui no AIDA. É mais ou menos isso daqui, ó. Pronto, ó. Cadê? Pronto. Gerenciador do Canyon aqui, tá no modo performance. Então ele meio que trava aqui os núcleos deles, todos os 4 núcleos, no clock máximo dele. Mas a gente está pensando em fazer uma implementação que desbloqueie isso também.
tá bom? Então, são novidades futuramente. A gente está analisando os bypass do Android LD Play, que ele aplica no próprio Houdin. Galera, agora a única coisa que falta para a gente, para desbloquear inúmeros jogos, é o Houdin. Não tem para onde fugir. A gente descobriu com a engenharia reversa no Mumu e no LD Play que são eles os dedos duros. O Mumu tá aplicando os patch. Tem um patch secreto no Houdin deles que é ativado lá no emulador. Esse patch está dentro do Houdin compilado para eles, se eu não me engano. Ou então foi algumas funções que eles descobriram de como tá desativando e ativando no Houdin. Foi alguma forma que eles descobriram que tem uns patch lá que eles desbloqueiam diversos jogos lá no emulador. E combinado com a nossa configuração de device por app. Essa configuração device por app, ela intercepta 3 pontos principais: o Zgut, o Java e o Bionic. Essas 3 interceptações fazem com que a gente falsifique e eles entendam que é um dispositivo real. Mas alguns anti-cheat eles detectam muita coisa, eles veem os sensores, se não tem sensor, se não tem câmera, se não tem alguns certificados, eles vão detectar como emulador, são muito rígidos. Isso é mais por causa dos anti-cheat da Tencent. Então, como a gente quer um bypass de forma limpa no sistema, para conseguir isso, a única forma é modificando o sistema, apresentando certificado, falsificando algumas coisas. Porque seria muito mais fácil injetar no jogo, fazer uma engenharia reversa e criar um bypass. Até a IA conseguiria ajudar nisso. Se você souber alguns pontos de detecções, eles vão lá e começam a verificar e é só zerar aquele ponto lá da biblioteca. Então isso desativa o anti-cheater lá no jogo. Então seria muito mais fácil. Mas como a gente quer o sistema mais seguro, então é feito no sistema. A gente falsificar e mandar informações para ele que o hardware é certificado, que ele existe isso e aquilo, que ele é um device tal, que a GPU dele é tal, o processador é tal. É mais ou menos isso. E o Houdin está principalmente atrelado com instruções de processador. Ele está dedurando. Na verdade, não é que é bem que ele dedura, que ele passa. Mas ele acaba mostrando que a gente tem uma CPU tal, instrução tal, e o jogo acaba identificando isso. Então, é um dos principais meios de detecção. E se no nosso caso a gente conseguir isso, a gente vai avançar muito mais do que os outros emuladores, porque a gente é um Android real. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, foi um vídeo meio longo, desculpa, mas essa é a grande novidade que a gente está trazendo real, que é o Porsche do Octopus, do Phoenix OS, para o PJX 12, que é um Android 12. Vou ficando por aqui, fica com Deus e aguarda para mais novidade.